Olá, bem-vindo ao canal Edmilson Santos. Mais uma vez estamos aqui juntos para trazer uma série, é isso mesmo, uma série falando sobre José. Eu quero desde já pedir para você, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like para abençoar esse conteúdo e pode ter certeza de uma coisa, essa série sobre a vida de José vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, a sua família, vai te ensinar muitas coisas preciosas à luz da palavra de Deus. Nesses últimos meses eu tenho me dedicado em fazer um estudo direcionado e tenho trabalhado muito no livro de Gênesis. E tem muita coisa que o Senhor vai falando ao meu coração e é impossível não anotar, trazer nos podcasts, porque são informações preciosas, né? É palavra que o Senhor coloca em nosso coração, que claro, o objetivo é abençoar a sua vida, a nossa vida. Então, eu quero convidar você a estar conferindo mais essa série que eu estou lançando aqui no canal sobre a vida de José e as grandes lições que nós podemos tirar através do seu chamado, de tudo que ele passou até chegar à posição de governador. Então, tenha certeza que esse podcast vai ser diferente de todos aqueles que você já acompanhou aqui em nosso canal. Quero destacar, como sempre, que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas isso não impede você de ser edificado. Peço que você foque, coloque os teus ouvidos ligados naquilo que nós vamos aprender aqui através desse podcast. Tá certo? Irmã Edmilson, quantas séries você pretende trazer no canal? Várias, de vários personagens importantes. E quantos episódios vai ter, por exemplo, nessa série sobre José? Não tem como prever, porque eu vou estudando a palavra de Deus e o Senhor vai colocando em meu coração a necessidade de falar de um determinado personagem. E eu poderia, por exemplo, colocar só um podcast sobre José, mas o texto é muito rico de aprendizado. Quando você pega toda a história de José, que começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50, ou seja, acontece muita coisa e tem muita revelação de Deus que não dá para você, por exemplo, falar em um podcast só. E também não sei dizer para você, essa série, quantos podcasts de fato a gente vai trazer a história, né, de José. Quantos podcasts vão ser necessários para falar de tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração, não sei. Mas uma coisa é fato. Eu vou trazer essa série e quero compartilhar com vocês os detalhes, né? Eu quero ser mais detalhista e sempre medito, leio o texto numa Bíblia de estudo. Não tenho preocupação se o podcast, por exemplo, passar de 40, 50 minutos, que o objetivo é fazer com que você entenda e aprenda através do texto bíblico, com clareza, né? Eu também uso outras bíblias aqui de referência, vou consultando o material. E o podcast é um estudo, é uma pregação, mas principalmente é uma grande aula de Bíblia, onde o Senhor nos ensina muito através desses personagens. Como texto base, eu quero ler o capítulo 37, o versículo 1. Estou lendo aqui, vamos ler inicialmente na versão NAA. E
Consulto também outros materiais que sempre coloco do meu lado quando vou gravar um podcast. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Outras versões vai dizer uma túnica de várias cores. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? Até aqui o versículo 11. Queridos amigos ouvintes que me acompanham neste dia, falar da história de José, para mim particularmente, é muito emocionante, porque mostra o aprendizado, o processo que nós passamos com Deus, né? Tiramos assim lições como José e trazendo para a nossa vida. Me ensina muitas coisas, principalmente sobre como lidar com as dificuldades, com a falta de sabedoria, né? Que José, por ser muito jovem, muito novo, não tinha muita ideia, né? Daquilo que ele compartilhava com os seus irmãos. E uma coisa que eu digo sempre é que sonhos você compartilha com quem de fato ama a sua vida, com quem de fato está do seu lado, com quem de fato torce pelo seu sucesso, pelo seu crescimento. E uma coisa interessante na vida de José é que José, ele era um rapaz jovem, imaturo. A Bíblia vai dizer que ele tinha apenas 17 anos e ele tinha, na realidade, o amor do seu pai, né? A Bíblia vai dizer que seu pai Jacó, amava mais a José do que os seus irmãos, e isso obviamente refletiu dentro de uma família onde eram filhos disfuncional, uma família disfuncional.
de pessoas que não sabiam lidar com o dom, com o talento do outro, e eles se sentiam muito incomodados pelo fato de Jacó amar mais a José, e mostra essa prioridade quando Jacó faz uma túnica, mas uma túnica muito bonita. E ele passa a usar essa túnica, e como ele era muito jovem, muito novo, ele mesmo se sentia superior aos demais e sempre queria chamar atenção, querendo se tornar o mais inteligente, o mais esperto do que os seus irmãos. E a intenção dele, claro, talvez pela sua imaturidade, seria mostrar que ele era um homem mais inteligente, que ele era o filho mais sábio. Ele queria atrair a atenção do seu pai para ele, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. É óbvio que ele tinha um dom especial, os sonhos que Deus dava a ele era coisa grandiosa, e quando Jacó ouvia os sonhos de José, o texto vai dizer que ele guardava no coração, ou seja, ele, como um homem conhecedor da palavra, pelas experiências que Jacó mesmo teve com Deus, ele fazia questão de guardar aquilo no seu coração para que ele de alguma forma pudesse ter a sua interpretação no futuro. Mas até então o pai apenas guardava no coração. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que José, ele se tornou um filho muito rejeitado pelos irmãos, não pelo pai. E percebemos isso pela forma como José lidava com seus irmãos, Ele se achava líder sobre os irmãos, ele se sentia superior. E o texto vai dizer que os irmãos o odiavam por causa disso, por ele ser mais amado pelo pai, por ele ter esses sonhos e querer colocar esse sonho como se ele fosse superior aos irmãos, e os irmãos não entendiam e o odiavam por causa daquilo. Ou seja, se tornou um relacionamento quase insuportável. Jacó, pelas suas experiências que já havia tido com seu irmão Esaú, não deu tanta atenção, E ali foi um grande erro, porque, primeiro, ter preferência por filhos não é algo saudável dentro de um ambiente familiar. E segundo, ele não se atentava para a relação hostil que estava tendo entre os irmãos. Os irmãos, frutos do seu relacionamento com outras mulheres, Ele teve, além de Raquel, de Leia, também teve Bila e também Zilpa como mulher, teve filhos também com elas, e ele não se atentava para esse relacionamento dos filhos. Talvez via um desentendimento, e o texto aqui também não vai dizer, mas ele não percebia ou ignorava esse relacionamento hostil entre os filhos. A consequência disso nós podemos ver mais à frente, porque José se tornou um homem insuportável, ao ponto dos seus irmãos não quererem de forma alguma que José estivesse perto deles. Se você se atentar para o início do texto, quando vai dizer no versículo 2, por exemplo, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos.
Ou seja, ele acompanhava os irmãos nessa tarefa. E aí, o que acontece? Continuando o versículo 2, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Uma coisa é fato: nessa última jornada, digamos assim, que os seus irmãos empreenderam para ir cuidar das ovelhas, buscar as ovelhas que estavam, por exemplo, no pasto, José não estava junto. Eles tinham ido, mas sem José. Creio eu, conjecturando aqui, que com certeza os comentários, a conversa entre eles era: o que a gente vai fazer com José? Porque todas as vezes que ele está perto do nosso pai, o objetivo dele é nos humilhar, é se colocar superior a nós, né? Então, nos momentos que os irmãos estavam a sós entre eles, sem a presença de José, com certeza o plano era uma forma de querer o fazer algum mal. Eles percebiam que o pai tinha um amor muito grande por ele, e isso os incomodava muito, porque o tratamento com José era diferente, né? Prova disso era a túnica que ele havia ganhado do pai. Olha que coisa interessante. Então os irmãos, de alguma forma, ficavam entre eles conversando e pensando numa forma até de matá-lo, né? E buscando ali uma oportunidade para cometer tal intento. O que nós podemos aplicar desse texto inicialmente na nossa vida? Eu não sei se você tem vários irmãos, se você é filho único, se você tem vários filhos. O primeiro conselho é: não tenha preferência por filhos. Se você não pode presentear a todos de igual modo, não faça isso somente para um filho de forma individual. Não elogie um filho mais do que o outro. Seja sábio no tratar os filhos e procure fazer isso de maneira que eles sejam todos tratados igualmente, ou seja, de igual modo. Outro ponto importante: qualquer tipo de discussão entre irmãos deve ser corrigido, deve ser tratado para que isso não vire uma guerra dentro do lar e acabe se tornando rivais, né? Como se fossem inimigos. Eu, por exemplo, tenho vários irmãos e ao longo da minha vida eu presenciei situações que me fez refletir. Então, tiro lições desse convívio para educar os meus filhos, diferente daquilo que eu passei, diferente das experiências negativas que eu tive, porque sei os prejuízos que isso trouxeram. E eu percebo também o cuidado de Deus com a minha vida, porque se não fosse a palavra do Senhor, certamente eu não saberia lidar com tantos conflitos ao longo da minha vida, seja eles no ambiente familiar, seja em ambiente externo. A palavra de Deus em muito me auxiliou. Então, qual o conselho que eu dou para você? Não tenha preferência por filhos. Esse é um dos conselhos mais importantes que você deve guardar no seu coração. Se um filho tem um talento,
em especial habilidade, porque todos temos um talento, cada um de forma diferente, e aí cabe a você ter essa sensibilidade de observar. Não faça elogio para tentar humilhar o outro, porque isso também causa um mal terrível, principalmente no relacionamento de casa, né? No relacionamento com os filhos. E esse texto nós podemos perceber que os irmãos, a cada situação que José manifestava, seja falando a respeito dos seus sonhos, como ele se referiu aqui, né? Que o feixe dele sobressaía sobre os demais feixes, né? Que os irmãos de alguma forma iriam se curvar para ele, era aquilo que o sonho estava mostrando. Quando ele falava isso, os irmãos passavam a rejeitá-lo e a odiá-lo, a ponto de agredi-lo. Só não fazia porque estava na presença do pai. Mas eles alimentavam ódio terrível de José. Ou seja, alguma coisa ruim iria acontecer nesse relacionamento, e era uma questão de tempo. Edmilson, você entende que José também tinha um comportamento difícil? Ele parecia, pelo que se percebe, meio orgulhoso, gostava de afrontar os irmãos. Dá para perceber esse comportamento, né? Eu não sei se ele também falava no intuito de querer se destacar, porque ele era novo, imaturo, não tinha noção da vida. Talvez ele queria expor, falar dele diante do pai, dos irmãos, para chamar destaque para si, para querer dizer que ele era melhor do que os outros. Isso, com certeza, entristecia, principalmente a mãe dos outros filhos, né? Que via ele sobressaindo dessa maneira, né? Tentando desfazer dos irmãos, ou tentando se colocar em destaque mais do que os outros irmãos. Olha aí que coisa interessante. Família disfuncional. Nós temos experiência de como isso é maléfico no ambiente familiar, né? Não vale a pena você viver num ambiente dessa maneira, humilhando ou desfazendo dos seus irmãos, humilhando ou desfazendo das pessoas, ou querendo ser o centro das atenções, dizendo que aquilo que você sabe ou conhece é melhor do que aquilo que os outros sabem, querendo colocar o seu dom em evidência de maneira que os outros se sentissem diminuídos. Eu penso, isso eu pensando, tá? Eu penso que isso não é saudável, né? E podemos perceber na vida de José esse comportamento claro. E em famílias disfuncionais, onde pessoas não sabem lidar com o dom do outro, isso é um dos cuidados que você tem que ter para não ter preferência por filhos, para que isso de alguma forma não afete no seu relacionamento com os irmãos nem com seus pais. Olha só, o outro material que eu tenho aqui, eu quero até falar um pouco de algumas características de José. Vai dizer o seguinte, que José ele tinha um orgulho juvenil, e isso de fato foi a causa de muito atrito com seus irmãos. Fica evidente aqui. O texto é muito claro em falar em relação a isso. Podemos perceber também outro ponto, que Jacó não se posicionou em relação a isso. Claramente que José tinha preferência do pai e ele não interferiu no comportamento dos irmãos em relação
a José, nem de José em relação aos irmãos. O único ponto que vai destacar aqui é quando ele tem o segundo sonho, né? E aí, de fato, o pai chama a atenção. No versículo 9 ele vai dizer: sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, olha só, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O pai pensou assim, ele está dizendo o quê? O pai dele se via nesse sonho como o sol, a mãe como a lua, né? E 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Claro que era o Senhor mostrando esse sonho, revelando o que iria acontecer no futuro a respeito da vida dele. E aí o pai o repreendeu. Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos no chão diante de você? E o versículo 11 vai dizer: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, olha só, guardou aquilo no coração. Queridos irmãos, você está entendendo como vai surgindo a situação de maneira que aquilo vai terminar mal? Família disfuncional, pai que tem preferência, faz uma túnica colorida só para ele e os outros é tratado com um certo desprezo. Pronto. Quando se tem a preferência por um filho, quando se dá prioridade a um filho, né? E o texto vai justamente destacar isso. Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos, né? E isso chamou a atenção de Jacó. Esse dom de falar dos sonhos, né? Tanto que ele guardou no coração e os irmãos ficavam com ódio, e era um ódio crescente. E aqui fica um conselho: muito cuidado no ambiente do lar, a maneira como você lida com os seus filhos, a maneira como você trata os seus filhos. Se você trata um com diferença, muito cuidado pela preferência de filhos. Isso não é saudável. Esse tipo de ambiente não é saudável, né? Elogiar um filho demais, presentear um filho e ignorar o outro. Esse aqui só me dá desgosto. Tem pais que falam isso. Ou esse aqui não me dá problema. Uma ira, uma inveja, e isso com certeza vai gerar um problema, vai trazer algo muito ruim no relacionamento familiar, né? Que é a inveja, a raiva, a ira e com certeza o desentendimento. As brigas vão se tornar constantes por causa desse tipo de comportamento. Então, nós aprendemos aqui através desse texto coisas grandiosas a respeito da palavra do Senhor, né? E ele não tinha maturidade de preservar aquilo que Deus estava mostrando para ele, né? Não era momento dele falar, era algo para ele guardar no seu coração e talvez compartilhar a sós com o seu pai, não na frente dos irmãos, porque você percebe que isso não foi saudável. A partir do momento que ele começa a falar isso abertamente, na presença dos irmãos, a inveja, a vontade de tirar a vida dele, era o que os irmãos sentiam. Edmilson, mas eles não deveriam sentir isso, não deveriam de fato. Mas esse é o problema de uma família disfuncional. Os irmãos não sabem lidar com a virtude do outro.
E outro ponto, eram filhos de mães diferentes. Então, não revele os teus sonhos. Fica o último conselho desse podcast, nessa série sobre José. Não revele os teus sonhos para ninguém. Guarde aquilo que Deus colocou em seu coração para você. Revele de fato, em especial, alguém que de fato ama você, mas de modo particular, que isso não desperte ira no meio familiar. Porque mesmo sendo um ambiente familiar, você tem que entender que cada um vive a sua vida de uma maneira. Cada um age de uma forma. E você não pode expor a sua vida, né, em um ambiente disfuncional, no sentido de convívio conflitante, porque tem muitas famílias que têm conflitos dentro de casa, talvez porque um passou a servir a Deus, os outros não. Ou seja, um gosta de beber, o outro não gosta, e aí um gosta de dar festa em casa, o outro já não gosta desse tipo de coisa. Cada irmão tem um comportamento, né? O ideal é que ambos vivessem em paz um com o outro, mas percebemos que isso aqui não foi possível, né? Na história de José nós percebemos isso, e em muitas famílias também não é possível. Tem muitos irmãos que não conseguem viver em paz, né, com outro irmão, né? Principalmente se é uma família descrente e um resolve caminhar com Jesus. Ele vai padecer, com certeza, no ambiente familiar por causa da sua fé. E ali ele vai ter que ser crente, vai ter que perdoar, vai ter que renunciar mais, vai ter que se humilhar mais para que Deus possa o honrar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu fui o primeiro da minha casa, e eu senti e ainda sinto isso até hoje, né? Não como no começo, mas tinha muita oposição nessa questão de eu ser crente, de caminhar com Deus, e eu tive que lidar com diversas situações, né, que precisei exercer o perdão, precisei abrir mão de muita coisa para que pudesse ter paz. Errei também muitas vezes por não ter uma maturidade de saber lidar com as questões em casa. Muitas vezes eu errei, mas Deus foi gracioso para comigo, né? E em muitas situações Deus nos ajudou para que um mal pior fosse evitado, né? E digo porque tem muitas pessoas que estão no ambiente familiar, onde um decide caminhar com Jesus e os outros não. E aí começam as dificuldades, né? A própria família começa a ir contra a fé, né? Critica, e você tem que ter sabedoria para não criar uma confusão, um atrito com aquilo, pelo contrário, procurar dar um bom testemunho. Mas Deus, ele vai dar o escape, né? Porque nada acontece além da nossa capacidade. Então, irmãos, precisamos ter esse entendimento, precisamos buscar a Deus em oração, pedir ao Senhor que Ele nos ajude para que possamos vencer toda essa diferença e para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, né, através da nossa vida, e com certeza através da sua vida os seus irmãos poderão conhecer a Cristo, né? Seus pais, se ainda não são convertidos ao Senhor,
poderão vir a conhecer Jesus por meio das suas orações, do seu testemunho. O importante é você buscar a Deus, pedir ao Senhor a direção do alto, e o Senhor vai te dar uma estratégia, vai te dar a direção que você precisa para sair vitorioso de tudo isso. A história de José, você vai perceber que nada pode impedir o agir de Deus através de um homem que está disposto a fazer a vontade dele. Ninguém consegue impedir o agir de Deus na vida de quem tem um chamado, de quem de fato foi escolhido para a missão de ser um pregador, um cantor, seja um escritor, não sei qual foi o dom que o Senhor colocou nas tuas mãos, mas o Senhor vai te capacitar, Ele vai te sustentar e nenhum mal vai prevalecer contra a sua vida. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no seu coração. Até o próximo podcast sobre a série sobre a vida de José. Espero que você tenha recebido de Deus nesse primeiro podcast e que possamos estar juntos no próximo, em nome de Jesus. Forte abraço.